Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Nossa última aula do curso Introdução à Literatura Brasileira. Especificamente, nós chegamos, então, na nossa aula de número 16, e é uma aula dedicada, né, a gente conversar um pouco sobre o modernismo de 20. E trouxe aqui para a gente conversar um artigo, né, da Maria Célia de Moraes Leonel, em que ela vai praticamente passando em revista, né, esses movimentos, os principais, né, ali daquele período. Mas antes, né, é interessante a gente, agora, nesse final de curso, fazer a retomada do caminho que a gente percorreu, né, até chegar aqui no modernismo de 20. Nós discutimos, então, na nossa primeira aula, sobre o conceito, né, de formação e da ideia de formação da literatura brasileira, vistos, né, pelo olhar de Afrânio Coutinho e pelo olhar de Antônio Cândido. Depois, né, na nossa segunda aula, conversamos sobre a literatura do quinhentismo, né, sobre os viajantes e cronistas. Lemos, então, a Carta de Pero Vaz Caminha, conversamos um pouco sobre o Tratado da Terra do Brasil e a história da província de Santa Cruz. Depois, na nossa aula 3, entramos em contato, então, com a literatura que foi produzida pelo José de Anchieta, né? Então, a questão pedagógica, né, do projeto literário de Anchieta, mas, para além disso, também o viés, né, subjetivo que tinha algumas das suas composições. Passamos aí na aula 4, né, pela literatura produzida pelo padre Antônio Vieira, a ideia da palavra empenhada, né? Pensamos ali como é que o púlpito para Antônio Vieira, né, ele tinha uma questão assim quase transgressora, em que quando ele proferia os seus sermões, ele tinha uma certa liberdade, né, para defender as suas ideias e até mesmo atacar comportamentos, atitudes, né, de pessoas daquela época que ele, né, teoricamente não concordava. Na aula 5, conversamos sobre Gregório de Matos, como é que a gente pode pensar, né, a poesia produzida por Gregório de Matos ali no seiscentismo, setecentismo. Depois, passamos pelo ciclo do ouro, né, as agremiações, aquela literatura congregada, né, os grêmios que existiam ali antes, então, né, de o Antônio Cândido situar ali o Cláudio Manuel da Costa, mas ele já estava se movimentando ali também pelos grêmios, né? Na aula 7, especificamente, conversamos sobre Cláudio Manuel da Costa, aquelas figuras de pedra, de rocha que vão aparecendo na sua poesia, o modo como ele se conecta muito com a sua terra natal, mas, ao mesmo tempo, tem esse apego, né, à literatura clássica, à literatura europeia, que ele, de certo modo, tenta adaptar aqui, né, no contexto da sua pátria. Na aula 8, falamos sobre José de Alencar, sobre a ideia de nacionalismo, tanto em José de Alencar quanto em Gonçalves Dias, como é que, né, isso, de repente, perpassou a obra, né, desses dois, do escritor e do poeta, né, Gonçalves Dias. O debate abolicionista em Castro Alves, conversando sobre um ensaio escrito por Mário de Andrade, relendo Castro Alves tempos depois, como é que ele encara, então, a atitude de Castro Alves, pensando essa poesia que se conecta, de repente, com a questão abolicionista. Na aula 10, conversamos sobre o ensaio, né, Instinto de Nacionalidade, do Machado de Assis, ou seja, aqui o Machado de Assis, enquanto crítico, ele está revisando o processo de formação da literatura nacional. Na aula 11, conversamos aí sobre a ideia do realismo na obra de Machado de Assis. É um texto do Alfredo Bose, em que ele comenta, né, como é que Machado de Assis vai elaborar, né, a representação desses personagens de acordo, né, com o comportamento, as atitudes da sociedade na época, mas, de um modo geral, isso queria dizer de uma forma universal, né, o comportamento humano de um modo universal no século XIX.
Na aula 13, na aula 12, falamos sobre a Luísa de Azevedo, né, e o romance naturalista. Foi um texto do Antônio Cândido, de Cortiço a Cortiço, que está lá no livro dele, O Discurso e a Cidade. Então, aqui nesse texto, o Antônio Cândido está analisando ali, né, como é que a Luísa de Azevedo está pensando a figura do cortiço, né, como, de certo modo, não somente ali a ambientação no cenário ficcional, mas pensando de um modo sociológico também, o cortiço como representação do Brasil, né? E João Romão, enquanto aquele português que explora, né, as pessoas que moram ali naquele cortiço em busca de uma ascensão na vida, né? Porque na verdade o que ele desejava mesmo era, né, alcançar aquela representação que era o sobrado do vizinho, né? Então essa exploração do português, né, para com o povo brasileiro, mas que ao mesmo tempo o português também era ali visto, né, por aqueles personagens do cortiço como alguém que trabalhava muito, né, que trabalhava como um burro de carga. Então, como é que o João Romão de repente consegue, né, a partir dessas críticas, dessa chacota que ele sofria, sobretudo por brasileiros livres, né, dar a volta por cima e alcançar então essa esfera de poder. Na aula 13, a perfeição da forma como ideal artístico, conversamos sobre parnasianismo e simbolismo, né, como é que esses movimentos eles trouxeram questões ao mesmo tempo que se aproximam e que se distanciam, né? Dentro da poesia, parnasianismo e simbolismo são dois braços ali que acontecem, né, junto com o realismo e o naturalismo no século XIX. Como é que Nelson Werneck Sodré vai analisar as características pontuais desses movimentos, mas, sobretudo, pelo viés de uma literatura que se aristocratiza. Então, é uma literatura para poucos, né? Uma literatura que não é para iniciados. Como é que esses poetas eles evidenciam seus poemas ali nesse contexto? Na aula 14, chegamos, enfim, né, no pré-modernismo, conversamos sobre Lima Barreto na Primeira República. E, então, como é que ele vai analisar ali essa passagem, né, de império para república, como é que se dá essa articulação, sobretudo nas representações dos personagens da sua obra, né, os espaços. O Barreto é um escritor que está, né, muito conectado com o seu tempo, ele tem esse viés de uma literatura de denúncia, muito conectado com a realidade social, econômica e política do país. Então, ele analisa o país de um modo geral, né, a partir de vários, né, pontos de vista, sociológico, filosófico, econômico, político, literário também. Na aula 15, fizemos a introdução sobre a Semana de Arte Moderna, o que significou, né, como é que as coisas estavam acontecendo por ali, quem eram os principais envolvidos, o que eles queriam especificamente. Então, fizemos um esboço geral. E agora, na aula 16, a gente faz uma verticalização dentro dos movimentos, conhecendo um pouco dos principais manifestos, para a gente poder entender, né, passar em revista aqui cada um desses movimentos e o que esses manifestos, né, esses periódicos que eram, né, enfim, compartilhados naquele período, queriam trazer de ideias, né, de propostas para a questão da renovação da literatura brasileira ali na década de 20. Ok? Então, deixa eu projetar o material aqui para a gente, né, dar início a essa aula de hoje. Vamos lá. Projeção aqui. Então, beleza. Vamos começar aqui primeiro, como de praxe, discutindo aí, né, o tópico de hoje, modernismo de 20. Peguei um texto, um artigo aqui da Maria Célia de Moraes
Leonel, década de 20, Manifestações do Modernismo Brasileiro, foi publicado pela revista Itinerários, em 1992. Então, o que, que a gente tem? Né? Nesse texto, a autora ela diz o seguinte: o meu objetivo aqui é fazer um esboço do painel literário da década de 20, ou seja, né, a partir ali da Semana de Arte Moderna, o que, que a gente tem de movimentação, né, de pessoas envolvidas, propósitos, e o ponto de partida que ela adota é a análise dos manifestos e dos periódicos. A ideia é pensar, né, na arte, na literatura que estava sendo produzida naquele tempo, como uma atividade coletiva. Então, essa proposta dos modernistas, elas acabam tendo um pouco a ver com essa movimentação que se dá, né, de repente saindo de uma ideia mais subjetiva, individual, para um trabalho coletivo, que tem uma proposta de mudança, né, alicerçada nesse viés. E aí ela começa, né, descrevendo as características que perpassavam de modo geral as obras que estavam sendo, né, produzidas naquele período. A ideia do sincretismo e da repetição dissolvente, ou seja, aqui na ideia de sincretismo, um movimento, uma ebulição ali, né, de religiões acontecendo, né, um movimento em que a gente tem uma certa heterogeneidade de manifestações, né? E a ideia da repetição dissolvente de certo modo, a elaboração desses movimentos de vanguarda europeus que chegavam, né, até o país a partir dos seus intelectuais, que passavam algum tempo por lá, e aqui, né, era, de repente, repetido, reproduzido e até mesmo trabalhado, retrabalhado. A gente tem também, né, a retomada de alguns aspectos defendidos pelos românticos, né, a saber, a ideia do voltar-se para a própria terra e a linguagem, né, mais desconectada do âmbito acadêmico, né, gramaticalesco, ou seja, a gente tem uma linguagem mais aproximada de um tom coloquial aqui nesse momento, tem um interesse forte pelas vanguardas europeias, ou seja, de certo modo, não é a criação de algo novo do zero. As vanguardas europeias, ou seja, a cultura europeia está sendo retrabalhada aqui. Então, tem essa adesão à literatura ocidental, à arte ocidental. Futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Mas o nanismo, que era um movimento, né, artístico que era veiculado exatamente essa ideia de produção em coletividade. O espírito da coletividade movia, de certo modo, as produções artísticas daquele momento. Então, as tendências do século XX na Europa estão, de certo modo, permeando a literatura produzida aqui na década de 20. De um lado, isso acontece pensando que a arte futurista, ou seja, né, tudo que estava conectado, então, com a ideia de expansão urbana, de velocidade, das revoluções industriais, estava sendo adotado como um material, como temática para as obras, e, de um outro lado, a concepção primitivista que vinha de olhar para a própria terra, olhar o que o contexto, né, brasileiro, o solo brasileiro nos oferece enquanto material, né, de produção artística. Então, a ideia de se conectar com essa concepção das vanguardas europeias acontece pelo contato dos intelectuais brasileiros que, de repente, estavam, né, indo até a Europa estudar, e principalmente em Paris, ali a gente tinha uma efervescência artística, né, que fazia com que eles tivessem contato com essas, né, estéticas vanguardistas e quisessem, de certo modo, trazer isso para o contexto brasileiro, né? Mexer um pouco nessa arte que, de repente, está paralisada ali no ideal parnasiano, simbolista de arte, muito fechado, muito aristocratizado, né, de acesso para poucos, porque é uma literatura de poucos, não é uma literatura de iniciados, então há uma
de certo modo, um desejo de se romper com isso. Seguindo no texto, né, da Maria Célia, ela começa a falar sobre essas produções, esses periódicos, os prefácios, essas movimentações entre os grupos da época, e aí ela vai fazer uma articulação, primeiro pensando o eixo São Paulo-Rio, e mais adiante ela comenta, né, o contexto das Minas Gerais. Então, em um primeiro momento aqui, a gente tem o eixo São Paulo-Rio. Ela vai dizer que as vanguardas na Europa produziram uma série de manifestos dos programas, né, ideias e intenções das várias tendências, e isso reflete no contexto brasileiro. No contexto brasileiro, isso vai ser produzido através das revistas, dos periódicos e dos manifestos. Eles soltavam, então, né, textos explicando qual era o propósito daquela estética, né, enfim, elaborada por eles para poder falar, de repente, né, do que estava sendo produzido no contexto da década de 20 em termos de literatura. Então, no primeiro momento, a gente tem um prefácio interessantíssimo, que foi publicado por Mário de Andrade em 1922, e esse prefácio, que também, né, de certo modo, se manifesta como um manifesto, ele foi feito para explicar os poemas de Paulicéia de Desvairada. Então, eu vou pegar ele aqui para ler alguns trechinhos para vocês. Esses manifestos, né, que eu vou compartilhar com vocês também lá no nosso fórum de discussões, eles estão nesse livro aqui. Então, Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, do Gilberto Mendonça Teles. É um livro grande e ele tem todos esses manifestos, né, uma produção muito grande para poder pensar, né, como é que se deu o modernismo, os movimentos de vanguarda aí no início do século XX. Então, o prefácio interessantíssimo, né, ele começa da seguinte modo: leitor, está fundando o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil, quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Aliás, muito difícil nessa prosa saber onde termina a blague, onde principia a seriedade. Nem eu sei. Desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar de uma só vez das teorias avós que bebeu. E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar uma orientação moderna que ainda não compreende bem. Não sou futurista, de Marinetti. Disse e repito. Tenho pontos de contato com o futurismo. Uso de Andrade, chamando-me de futurista, errou. Todo escritor acredita na valia do que escreve. Se mostra, é por vaidade. Se não mostra, é vaidade também. Então, aí ele está, de certo modo, aqui comentando, né, essa repercussão que teve o uso de, né, começar a chamá-lo de futurista, como isso, de certo modo, não era visto com bons olhos pelos, né, modernistas. Tinha toda a questão, né, do Marinetti, o envolvimento, né, com as ideias fascistas daquele período. Então, eles não, de certo modo, não se conectavam com essa ideia. E aí, o manifesto é bem grandinho. Eu vou só ler aqui, então, o final para vocês, mas eu vou deixar compartilhado, e aí vocês vão ter acesso a ele todo, e a gente prossegue. Na conclusão aqui, né, do manifesto, ele vai retomar os temas desenvolvidos, né, por ele, e ele vai confirmar a proposição inicial que ele tem no manifesto.
Volto a falar do lirismo, da gramática, da língua brasileira, dos temas modernos, do primitivismo, do passado, da política e da sua própria poesia. Canto da minha maneira, que me importa se não me entendem? Não tenho forças bastante para me universalizar? Paciência. Nesse momento, novo um fião moreno e caixa d'olhos. Farei que as próprias pedras se reúnam em muralhas à magia do meu cantar. E dentro dessas muralhas esconderemos nossa tribo. Está acabada a escola poética Desvarismo. Próximo livro, fundarei outra. Não quero discípulos. Em arte, escola é igual imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Então, de certo modo, tem essa quebra, né, com uma literatura muito academicista, né, com uma linguagem muito muito acadêmica, de fato, né, mas uma arte conectada com a ideia elitista, aristocratizante da literatura. Então, uma das questões principais levantadas nesse manifesto seria o desejo de se romper com esse tipo de arte. E o Mário de Andrade, ele vai efetivamente aqui tecer uma defesa do irracionalismo, né? Ele defende a liberdade no uso da língua, o respeito pelo passado, né? As tradições são importantes para ele, de todo modo, e a distância de alguns aspectos do futurismo, sobretudo pensando aí nas ideias trazidas por Marinetti, né? Das quais ele efetivamente se distancia. Passando, então, aqui para uma das primeiras manifestações que a gente tem dentro do contexto, né, do modernismo de 20, a Maria Célia está pensando, então, a revista Claxon, né, que foi produzida e veiculada em 1922. Foi a primeira manifestação coletiva depois da Semana de Arte Moderna, né, que se deu em São Paulo. Então, o grupo aqui que comanda essa revista Mário de Andrade, Guilherme de Almeida e Tasso de Almeida. Como colaboradores, né, apareciam ali Graça Aranha, Manuel Bandeira, Menotti do Pitches, Sérgio Millier e o Sérgio Buarque de Holanda. E o Sérgio Buarque de Holanda é até aquele que, né, na aula anterior, comento com vocês que leva a revista Clássica para o Lima Barreto fazer uma crítica, e o Lima Barreto acaba detonando o pessoal. Ponto de vista defendido, né, pela revista Classicon e, enfim, por esses, né, primeiros colaboradores, era da ideia do ecletismo, né, essa heterogeneidade da produção, a atualização artística, o cosmopolitismo está muito presente, a visão pessoal transformadora e também deformadora da natureza, e o contato com a tradição, com o passado. De certo modo, eles também não queriam ser confundidos com os futuristas. Na prosa, né, essa característica desse primeiro grupo vai se dar, sobretudo, a partir da ideia de simultaneidade da vida, a partir do movimento, então, da modernidade, né, da cidade. A modernização das cidades, a velocidade, isso tudo traz, né, temas que vão alimentar, né, as obras em prosa daquele período. E na poesia, a temática da cidade vai ser muito presente. Uma das obras, então, aí que vai abrir caminho para isso é o Pauliceia Desvairada. Posteriormente, aqui ela segue falando, então, da revista Estética, né, que vai funcionar entre 1924 e 1925. Foi dirigida por Prudente de Moraes Neto e Sérgio Buarque de Holanda. Ela, de certo modo, também vai absorver parte do grupo colaborador da Classicon, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Sérgio Millier e Graça Aranha. Ela não manifesta o tom jocoso da Classicon, que, né, eles utilizavam muito da ironia, né, do riso para poder falar sobre o movimento, sobre a atualização pretendida, mas aqui não. Já um movimento de revisar criticamente, né,
o movimento modernista que está acontecendo, se dá, sobretudo, né, a publicação do poema Noturno de Belo Horizonte, de Mário de Andrade, né, e a recriação da vida nacional e a presença da tradição no modernismo. Né? Também vão ser temas discutidos aqui nessa abordagem crítica do modernismo produzida pela Revista Estética. Nesse contexto aqui também, a gente tem um material que é divulgado, que se dá a partir da viagem do grupo dos modernistas a Minas Gerais, no ano de 1924. Então, essa viagem ela vai servir para, né, acumular material para produzir, né, os produtos estéticos que vão ser veiculados ali durante, né, essa agitação que vai mover as publicações da revista Estética. Já aqui nessa revista, né, Terra Roxa e Outras Terras, que vai circular em 1926, ela vem também trazendo remanescentes da Classicon e da Estética. Então, vocês percebem que esses intelectuais eles vão, né, caminhando junto com as revistas. Algumas vão, né, terminando a sua atuação, outras vão iniciando e eles também acabam pegando o bonde e, de certo modo, também compartilhando as suas ideias nesses outros periódicos. Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, o Oswald, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, o Drummond está aqui colaborando no Terra Roxa, Sérgio Buarque de Holanda novamente, Prudente de Moraes, Sérgio Millier. Aqui as intenções do grupo são apresentadas com um tom mais leve, um tom, né, jocoso, né, de riso, de brincadeira, diferentemente da revista anterior, né, que já tinha uma abordagem mais séria. E a defesa aqui, né, desse periódico em relação a tudo que é compartilhado é a ideia do universo nacional interiorano. Então, tem uma busca aqui constante, né, por essa ideia do caráter tipicamente brasileiro. Né? Como é que essas obras, de repente, vão mostrar, né, isso não só aqui no contexto brasileiro, mas para o mundo. Né? A nossa cara, o nosso tipo brasileiro. Nas manifestações em Minas Gerais, a gente já tem aqui, né, uma abordagem da Célia conduzindo aqui para o periódico A Revista, que vai surgir em 1925 em Belo Horizonte, com direção de Drummond e Martins de Almeida, como redatores Emílio Moura e Gregoriano Canido. As características, então, desse periódico, A Revista, né, periódico mineiro daquele período, eram pensar aí a ideia de evitar os excessos vanguardistas, mas, né, tendo essa abertura para a contribuição europeia, ou seja, há esse desejo, né, cosmopolita que ainda, e eles propunham um nacionalismo voltado ao regional e ao universal. Então, esse amálgama entre universal, né, e regional vai permear, então, as contribuições do periódico à revista. Né? Embora eles estivessem pensando aí na ideia de se tentar evitar os excessos das vanguardas europeias que, né, vinham sendo, enfim, trabalhados nos primeiros, né, periódicos, nas primeiras revistas. A revista Verde, né, ela vai ser fundada em Cataguases no ano de 1927, com direção de Henrique Rezende e como redatores Martins Mendes e Rosário Fusso. Na segunda fase, né, já temos o Guilherme César e o Francisco Inácio Peixoto como colaboradores aí dessa revista. A proposta da revista Verde, lá de Cataguases, era abrasileirar o Brasil. Ou seja, isso queria dizer que eles pretendiam ter, em relação, né, à produção estética, uma independência em relação tanto aos estrangeiros quanto aos primeiros modernistas. Então, eles pareciam buscar uma identidade, né, muito própria no contexto mineiro.
em relação à arte produzida na década de 20. A revista Verde, ela já procura restaurar a alegria, né, dos primeiros tempos do modernismo. Ali características ali da primeira semana de arte moderna. E a gente tem aqui a produção oswaldiana. Maria Célia está comentando, né, como é que se deu essa produção oswaldiana, né, dentre esses movimentos todos. Na Classicon, ela é, né, muito reduzida. Não tem quase nada ali de ideais do Oswald nessa revista. Em 24, ele vai publicar o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, e ele vai reivindicar uma poesia de exportação que tenha como tema a realidade brasileira, mas um Brasil primitivo, né? A valorização do inconsciente e também a crítica ao conhecimento e à arte bacharelesca, ou seja, essa adesão à linguagem coloquial, né, e à cultura popular vai ser algo a ser perseguido, né, por Oswald. Então, nesse momento, né, ele vai dizer o seguinte sobre a proposta, né, do Manifesto Pau-Brasil. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Então, eu acho interessante a gente, né, trazer para essa aula de hoje até a leitura mesmo, a gente está fazendo essa passagem em revista, né? Eu acho importante a gente entrar em contato com o próprio manifesto da Poesia Pau-Brasil para poder pegar esses pontos, né, que ele vai discutindo. Então, eu trouxe aqui para a gente, fiz um scanner aqui, e vou deixar compartilhado com vocês também, vamos lendo aqui juntos para acompanhar. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Deixa eu tirar essa imagem aqui para vocês visualizarem melhor. O Carnaval no Rio de Janeiro é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica. Riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos, comovente. Rui Barbosa, uma cartola de Senegâmbia. Tudo revertendo em riqueza, a riqueza dos bailes e das frases feitas. Negras de jockey, odaliscas no catumbi. Falar difícil. O lado doutor, fatalidade do primeiro branco aportado e dominado politicamente. As selvas, selvagens, o bacharel. Não podemos deixar de ser doutos, doutores, país de dores anônimas, de doutores anônimos. O império foi assim. Eruditamos tudo. Esquecemos o gavião de penacho. Há nunca exportação de poesia. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria, nas lianas da saudade universitária. Mas houve um estouro nos apreendimentos. Os homens que sabiam tudo se deformaram como borrachas sopradas. Rebentaram. A volta à especialização. Filósofos fazendo filosofia, críticos crítica, donos de casa tratando de cozinha. A poesia para os poetas. A alegria dos que não sabem e descobrem. Tinha havido a inversão de tudo, a invasão de tudo. O teatro de tese e a luta no palco entre morais e imorais. A tese deve ser decidida em guerra de sociólogos, de homens de leis, gordos e dourados como corpos júris. Ágil o teatro, filho do saltimbanco, ágil e lógico. Ágil romance nascido da invenção. Ágil a poesia pau-brasil. Ágil e cândida. Como uma criança. Uma sugestão de Blaise Sanders. Tendes as locomotivas cheias e despartir. O negro gira a manivela do desvio rotativo em que estais.
O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida, engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia das ideias. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Não há luta na terra de vocações acadêmicas, há só fardas, os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos. Poesia de importação e a poesia para o Brasil de exportação. Houve um fenômeno de democratização estética nas 5 partes sábias do mundo. Instruíra-se o naturalismo, copiar. Quadro de carneiros que não fosse lã, mesmo não prestava. A interpretação do dicionário oral das escolas de belas artes queria dizer reproduzir igualzinho. Veio a pirogravura. As meninas de todos os lares ficaram artistas. Apareceu uma máquina fotográfica. Com todas as prerrogativas do cabelo grande, da caspa e da misteriosa genialidade de olho virando, o artista fotógrafo. Na música, o piano invadiu as saletas nuas de folhinha na parede. Todas as meninas ficaram pianistas. Surgiu o piano de manivela, o piano de patas, a plaela. E a ironia eslava compôs para a plaela. Stravinsky. A estatuária andou atrás, as procissões saíram novinhas das fábricas. Só não se inventou uma máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano. Ora, a revolução indicou apenas que a arte voltava para as elites, e as elites começaram desmanchando. 2 fases. Primeira, a deformação através do impressionismo, a fragmentação, o caos voluntário, de Cézanne a Mallarmé, Rodin a Debussy até agora. Segunda, o lirismo, a apresentação no tempo, os materiais, a inocência construtiva. O Brasil profiter, o Brasil doutor e a coincidência da primeira construção brasileira no movimento de reconstrução geral. Poesia para o Brasil. Como a época é miraculosa, as leis nasceram do próprio rotamento dinâmico dos fatores destrutivos. A síntese, o equilíbrio, o acabamento de carroceria, a invenção, uma nova perspectiva, uma nova escala. Qualquer esforço natural nesse sentido será bom. Poesia para o Brasil. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico, contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. Uma nova perspectiva, a outra, a de Paulo Coelho, criou o naturalismo de apogeu. Era uma ilusão ótica. Os objetos distantes não diminuíram, era uma lei de aparência. Ora, o momento é de reação à aparência, reação à cópia. Substituir a perspectiva visual e naturalista por uma perspectiva de outra ordem, sentimental, intelectual, irônica e ingênua. Uma nova escala, a outra, a de outro mundo, proporcionado e catalogado com letras nos livros, crianças nos colos, o reclame produzindo letras maiores que torres. E as novas formas da indústria, da aviação. Postes, gasômetros, reios, laboratórios e oficinas técnicas, vozes e tiques de fios e ondas e fulgurações, estrelas familiarizadas com negativos fotográficos, o correspondente da surpresa física em arte. A reação contra o assunto invasor, diverso da finalidade. A peça de tese era um arranjo monstruoso, o romance de ideias, uma mistura. O quadro histórico, uma aberração. A escultura eloquente, um pavor sem sentido. Nossa época anuncia a volta ao sentido puro. Quadros são linhas e cores, a estatuária são volumes sob a luz. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata, resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. O jornal anda todo o presente. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com os olhos livres.
Então, eu vou deixar esse manifesto para vocês lerem, né, até o fim depois, porque ele é bem grandinho, mas é essa ideia, né, que o Oswald vai trazer, de repente, de, né, ver a arte, ver a literatura com olhos livres, fora desse viés bacharelesco, acadêmico, né, essa ruptura total com esse tipo de arte. Aqui nessa especificação, né, a busca da síntese, processo de colagem, né, utilizar as ideias, né, vanguardistas europeias como, né, um modo, de repente, de produzir uma arte tipicamente brasileira. E o Haroldo de Campos, né, quando abre o conjunto de poesias do Oswald, né, de Poesia para o Brasil, ele inicia com o texto poético da radicalidade, né, que é esse comentário acerca de como o Oswald ele vai revolucionar, né, a poesia que estava sendo escrita até o momento, porque a partir dessa síntese da ideia de equilíbrio e ao mesmo tempo de invenção, ele rompe, né, completamente com tudo que estava sendo produzido até aquele momento em termos de poesia no Brasil. Já seguindo aqui, né, adiante no tempo, temos um manifesto antropófago, publicado em 28, na revista de Antropofagia. A ideia permeada por ele é a busca aí do surrealismo, né, as características do surrealismo, que é o trabalho com o universo onírico. Então, a Maria Célia vai dizer que, no novo programa, a escola deve ser criticamente absorvida pela floresta. Então, esse viés primitivista aqui vai ser buscado, né, no Manifesto Antropófago. A gente tem, né, a reflexão acerca de um problema fundamental da vida dos brasileiros, que é a ideia, né, do localismo e do cosmopolitismo, ou seja, a presença do cosmopolitismo é fato, né, não há como se blindar, né, se esquivar desse problema. Então, como trabalhar, né, com esse material sem se corromper por ele, né? Então, a proposta do Oswald é a devoração participante, né? Deglutir aquilo que vem de fora, aproveitar o que serve, jogar fora o que não, né, nos apetece ali, daquelas vanguardas. Mas esse viés do riso, da alegria, né, que virá na arte aí produzida, né, por Oswald. Então, a gente tem duas fases da revista de antropofagia, que é a primeira, né, de maio de 1928 a fevereiro de 29. A gente tem aqui um pouco do que é publicado, aproximando-se já das ideias do Oswald. Temos a publicação, né, do trecho inicial de Macunaíma, e temos a publicação também do poema No Meio do Caminho, do Drummond. A segunda fase dessa revista de antropofagia são 16 semanas de publicação no Diário de São Paulo, a partir de março de 29. Ali a gente vai ter como publicação, né, algumas das publicações ali importantes. Poemas do Oswald, como Sol e Meditação do Horto, alguns fragmentos de Cobra Nurata, do Raul Bopp, umas composições de Murilo Mendes, né, de História do Brasil, como Canção do Exílio, e aqui, especificamente, né, a Maria Célia vai apontar que a gente já tem, né, estabelecendo aqui contornos já definitivos do movimento modernista. Alguns distanciamentos, né, previstos por ela, ocorridos nesse momento, ela aponta o movimento verde-amarelismo, que já vem acontecendo desde 23, né, e a partir desse periódico, né, que é o Novíssimo, a revista Novíssima. Aqui a gente tem a participação do Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta, Plínio Salgado. É um momento, é um grupo dentro aqui, né, dessa movimentação de intelectuais modernistas de orientação mais conservadora, né, e que objetivava corrigir os excessos aí do modernismo. O Grupo Verde e Amarelo ele vai se colocar contra as vanguardas europeias e contra a liberdade total na arte.
Então, a gente tem um grupo aí que é um movimento, né, reacionário, e esse movimento ele já refuta o Manifesto da Poesia para o Brasil. Tá? Ele é substituído em 27 pelo ANTA, né, o grupo ANTA, e nesse contexto vai ficar conhecido o Manifesto em Igaçu Verde e Amarelo. Ele vai se revelar importante porque ele vai colocar ali para a gente quais eram as propostas, então, desse movimento verde e amarelismo. Né? E a Maria Célia vai, né, apontar que eles defendiam a prática estética sem teorização, a igualdade massificadora e a eliminação da reflexão e da crítica. Então, eu trouxe aqui também, né, para a gente ler esse manifesto, porque a gente quase não tem contato com esse texto, eu acho importante a gente comentar um pouco dele. Ele também é um pouco longo, mas eu vou ler alguns trechinhos aqui, tá? Então, vamos lá. Manifesto em Igaçu Verde e Amarelo. Manifesto do Verde e Amarelismo ou da Escola da ANTA. A descida dos tupis do Planalto Continental no rumo do Atlântico foi uma fatalidade histórica pré-cabralina, que preparou o ambiente para as entradas no sertão pelos aventureiros brancos desbravadores do oceano. A expulsão, feita pelo povo tapir, dos tapuias do litoral, significa bem, na história da América, a proclamação de direito das raças e a negação de todos os preceitos. Embora viessem os guerreiros do oeste dizendo Iaço Pindurama, Poti, Itamarama, Po Anhanti, Inhara, Rama, Se, na realidade não desceram com a sua anta a fim de absorver a gente branca e se fixaram objetivamente na terra. Onde estão os rastros dos velhos conquistadores? Os tupis, para serem absorvidos, para se diluírem no sangue da gente nova, para viver subjetivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e o seu grande sentimento de humanidade. Seu totem não é carnívoro, anta. É este um animal que abre caminhos, e aí parece estar indicada a predestinação da gente tupi. Toda a história dessa raça corresponde, desde o Reinaldo Martim Afonso, ao nacionalista verde-amarelo José Bonifácio. Há um lento desaparecer de formas objetivas e há um crescente aparecimento de forças subjetivas nacionais. O tupi significa a ausência de preconceitos. O tapuia é o próprio preconceito em fuga para o sertão. O jesuíta pensou que havia conquistado o tupi e o tupi é que havia conquistado para si a religião do jesuíta. O português julgou que o tupi deixaria de existir e o português transformou-se e ergueu-se com fisionomia de nação nova contra a metrópole, porque o tupi venceu dentro da alma e do sangue do português. O tapu isolou-se na selva para viver e foi morto pelos arcabuzes e pelas flechas inimigas. O tupi socializou-se sem temor da morte e ficou eternizado no sangue da nossa raça. O tapuia é morto, o tupi é vivo. O mameluco voltou-se contra o índio para destruir a expressão formal, a exterioridade aborígene, porque o que há de interior no mugre substituirá sempre na alma do mameluco e se perpetuará nos novos tipos de cruzamento. É a fisionomia própria da gente brasileira, não fichada em definições filosóficas ou políticas, mas revelada nas tendências gerais comuns. Todas as formas do jacobinismo na América são tapuias. O nacionalismo sadio, de grande finalidade histórica, de predestinação humana, esse é forçosamente tupi. Jacobinismo quer dizer isolamento, portanto, desagregação. O nacionalismo tupi não é intelectual, é sentimental e de ação prática, sem desvios da corrente histórica. Pode aceitar as formas de civilização, mas impõe a essência do sentimento, a fisionomia irradiadora da sua alma. Sente Tupã, Tamandaré ou Aricuta através mesmo do catolicismo. Tem horror instintivo pelas lutas religiosas diante das quais sorri sinceramente. Para quê? Deram-lhe uma casaca da Câmara dos Comuns durante mais de meio século e a República encontrou-o igualzinho ao que ele já era no tempo de Dom João ou no tempo de Tiradentes.
não combate nem religiões, nem filosofias, porque toda a sua força reside na sua capacidade sentimental. A nação é uma resultante de agentes históricos. O índio, o negro, o espadachim, o jesuíta, o tropeiro, o poeta, o fazendeiro, o político, o holandês, o português, o índio, o francês e os rios, as montanhas, a mineração, a pecuária, a agricultura, as léguas imensas, o cruzeiro do sul, o café, a literatura francesa, as políticas inglesa e americana, os 8 milhões de quilômetros quadrados. Temos de aceitar todos esses fatores ou destruir a nacionalidade pelo estabelecimento de distinções, pelo desmembramento nuclear da ideia que dela formamos. Como aceitar todos esses fatores? Não concedendo predominância a nenhum. Então, a filosofia tupi tem de ser forçosamente a não filosofia. O movimento da ANTA baseava-se neste princípio. Tornava-se o índio como símbolo nacional justamente porque ele significa a ausência de preconceito. Entre todas as raças que formaram o Brasil, a autóctone foi a única que desapareceu objetivamente. É uma população de 34 milhões, não contamos meio milhão de selvagens. Entretanto, é a única das raças que exerce subjetivamente sobre todas as outras a ação destruidora de traços caracterizantes. É a única que evita o florescimento de nacionalismos exóticos. É a raça transformadora das raças, e isso porque não declara guerra, porque não oferece a nenhuma das outras o elemento vitalizante da resistência. Então, você tem uma questão aqui no verde amarelismo, que é essa ideia, né, de repente, de se considerar essas várias religiões, essa guerra por várias religiões, né, o academicismo aqui também, né, a filosofia tupi, a filosofia do sentimento, e é algo que eles vão tentando buscar, né, a partir desse manifesto. Essa integração de todos esses elementos, né, que constituem o cenário colonial brasileiro, né, parece ser para eles algo muito importante a ser considerado. Então, há um distanciamento em relação ao movimento, né, dos modernistas, sobretudo os que iniciaram ali o movimento da Semana de Arte Moderna, né, que já tinha um tom mais brincalhão, jocoso, de se pensar a arte. No Rio de Janeiro, né, a Maria Célia vai salientar aqui a revista Festa, que ela foi publicada por um grupo espiritualista, né, de Tasso da Silveira e o Andrade Muricy, e eles tinham uma proposta que também que se diferenciava, né, tanto do verde-amarelismo quanto dos movimentos anteriores, Poesia para o Brasil, Manifesto Antropofágico, que era, nesse primeiro poema-programa, né, dessa primeira fase do período de 1927, o conceito de arte mistura-se com o de fé católica. A revista faz restrição aos que não são da mesma crença e resiste aos temas modernos. Sua contribuição ao movimento restringe-se à aplicação de técnicas de linguagem modernista. Então, pelo viés, né, do tipo de linguagem adotado nessa movimentação toda de atualização, eles pretendem trabalhar com a conexão da arte e a fé católica. Então, como é um elemento diferencial aqui, eu também trouxe, né, o trechinho aqui do manifesto deles, como ele é pequenininho, eu vou ler todo com vocês para que vocês possam ter acesso, conhecer também, né, o texto na íntegra, em sua prática. Festa. Nós temos uma visão clara desta hora. Sabemos que é de tumulto e de incerteza, e de confusão de valores, e de vitória e de arrivismo, e de graves ameaças para o homem. Mas sabemos também que não é esta a primeira hora de agonia e inquietude que a humanidade vive. A humanidade dança sua dança num velho ritmo em dois tempos. Quando todas as forças interiores se equilibram, os gestos são luminosamente serenos. Mas o que nesses gestos parecia um esplendor supremo de beleza ou de verdade, não era senão um momento efêmero da escalada. Então,
e surgem das profundezas do ser ímpeto, ímpetos bruscos e imprevistos que trazem a satisfação, a angústia, a febre e quebram os compassos harmoniosos e fazem pensar aos que se esqueceram de Deus que tudo está perdido, mas que são, em verdade, ondas desconhecidas de energia, para a criação de um equilíbrio novo e de outra mais alta serenidade. Nós temos a compreensão nítida deste momento no mundo e deste momento no Brasil. Vemos lá fora e aqui dentro o rodopio dos sentimentos em turvelinho trágico e as investidas reivindicadoras dos apetites que se disfarçavam e agora se desencadeiam em fúria. E ouvimos o suspiro de alívio da mediocridade finalmente desoprimida, da mediocridade que, aproveitando o desequilíbrio de um instante, ergueu também a sua voz em falsete, e encheu o ar de gestos desarticulados e proclamou-se vencedora, na ingênua ilusão de que as barreiras que a continham tombaram para sempre. Mas vemos igualmente os espíritos legítimos no seu posto imutável, e apuramos o ouvido ao brado de alerta das sentinelas perdidas. E sentimos, à flor do solo, o frêmito das subterrâneas correntes de força viva, que serão captadas pela sabedoria divina na hora próxima das construções admiráveis. A arte é sempre a primeira que fala para anunciar o que virá. E a arte deste momento é um canto de alegria, uma reiniciação na esperança, uma promessa de esplendor. E sentimos à flor do solo o frêmito em subterrâneas correntes de força viva, que serão capazes pela sabedoria divina na hora próxima das construções admiráveis. A arte é sempre a primeira que fala para anunciar o que virá. E a arte deste momento é um canto de alegria, uma reiniciação na esperança, uma promessa de esplendor. Passou o profundo desconsolo romântico, passou o estereocepticismo parnasiano, passou a angústia das incertezas simbolistas. O artista canta agora a realidade total, a do corpo e a do espírito, a da natureza e a do sonho, a do homem e a de Deus. Canta, porém, porque a percebe e compreende em toda a sua múltipla beleza, em sua profundidade e infinitude. E por isso o seu canto é feito de inteligência e de instinto, porque também deve ser total, e é feito de ritmos livres, plásticos e ágeis, como músculos de atletas, velozes e altos, como sutilíssimos pensamentos e, sobretudo, palpitantes do triunfo interior que nasce das adivinhações maravilhosas. O artista voltou a ter os olhos adolescentes e encantou-se novamente com a vida. Todos os homens o acompanharão. Então, tem essa ideia, né, de repente, né, conectar a arte com algo muito próximo de ser compreendido por todos, né, juntando a ideia da alegria, a ideia da imaginação, né, e essa questão de ter um olhar adolescente, né, um olhar infantil para com a arte, desconectada dessa arte muito pomposa, acadêmica, clássica, né, que de repente se tornou estéril aos olhos aqui dos integrantes do movimento modernista, e aqui especificamente, né, com esse periódico, esse manifesto da revista Festa, que surge então no Rio de Janeiro. Então, como contribuições, de um modo geral, às gerações posteriores, o que a gente tem aí do modernismo de 20, e que vai efetivamente promover profundas mudanças, né, no contexto também social, a partir da literatura na geração de 30, é esse desejo de inovação, a ideia da alegria criadora, a ideia de liberdade, né, o arrojo experimental, a ruptura com todos os padrões até então vigentes na arte,
e essa reflexão, né, a partir do próprio solo brasileiro em relação à sua adesão também à estética das vanguardas europeias. Uma reflexão profunda, que de repente pensava, bom, se de repente a gente não consegue se desencilhar, né, dessa arte, né, da cultura europeia, da cultura ocidental, vamos utilizar, então vamos deglutir, vamos fazer um movimento antropofágico aqui com o que nos é pertinente, vamos descartar o que não nos serve. Então, um movimento que, depois de parnasianismo e simbolismo, começa a repensar, né, essa arte que está um pouco como uma água parada ali, nesse contexto, né, uma arte para poucos, e tenta, né, arejar um pouco, né, os ares da literatura brasileira, né, na década de 20. Ok? Então, eu agradeço, né, a caminhada até aqui com vocês, agradeço ao pessoal que veio e chegou até o fim do curso. Espero que vocês tenham gostado, espero que os textos compartilhados sejam, né, utilizados no futuro por vocês, tenham, né, somado no conhecimento de vocês. Nos vemos por aí nos nossos próximos cursos aí do apoio pedagógico. Não deixe de seguir a página do apoio no Instagram, né, para ficar por dentro das novidades, dos novos cursos, né, para a próxima etapa. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.